Queridos amigos e amigas, sejam todos bem-vindos novamente. Juan Vidal, e hoje venho reafirmar o nosso compromisso para sábado, onde estaremos no primeiro workshop de radiologia que ocorrerá em João Pessoa, Paraíba, organizado pelo grande mestre professor Erivaldo. No workshop estaremos ministrando uma super aula com um tema extremamente relevante. Eu chamo a atenção de vocês para a relevância do tema. Vamos falar um pouco sobre o protocolo da tomografia computadorizada em lesões vasculares. Em relação à agenda que eu preparei para vocês, na sua contextualidade, vamos começar a falar sobre o pré-exame. O pré-exame é início de tudo. Depois, vamos falar sobre anatomia, principalmente anatomia vascular, arterial e venosa. Vamos falar sobre o protocolo da tomografia computadorizada, onde teremos lesões elucidadas em fases pré-contraste e teremos lesões elucidadas em fases pós-contraste. Quando falamos de fases pós-contraste, temos alguns tempos específicos, pré-determinados. Nós temos a fase arterial, temos a fase arterovenosa, temos a fase venosa e a fase um pouco mais tardia. Dependendo da clínica do paciente, vamos fazer a melhor fase. Com isso, conseguiremos descartar ou caracterizar o quadro patológico. Então, é muito importante. E, por fim, vamos falar como é que se comporta as lesões vasculares em relação aos aspectos das imagens por tomografia computadorizada. E, por falar de lesões vasculares, eu queria falar um pouco para vocês sobre acidente vascular encefálico isquêmico em uma fase subaguda. Ela é muito importante. Antes de falar sobre a fase subaguda, vamos entender um pouco sobre acidente vascular encefálico. Em relação à sua contextualidade, acidente vascular encefálico trata-se de um déficit neurológico focal secundário a uma doença cerebrovascular. Cerca de 90% dos casos são isquêmicos e 10% têm uma repercussão hemorrágica. Seria a maior causa de morte e também a maior causa de incapacidade motora no mundo. Em relação à sua fisiopatologia, podemos destacar a cadeia do evento. A cadeia do evento trata-se de uma diminuição da perfusão tecidual ocasionada por uma lesão no vaso. Consequentemente, você vai ter uma diminuição da perfusão sanguínea naquela região, um aumento, principalmente, do sódio e do potássio para dentro da célula, onde você vai caracterizar, então, o edema citotóxico. Você vai ter uma diminuição dos aparatos metabólicos, oxigênio e glicose, e você vai ter isquemia. E essa isquemia pode repercutir para a apoptose, ou seja, a morte da célula. Em relação ao acidente vascular encefálico isquêmico, nós temos algumas fases distintas. Nós temos a fase aguda, que vai de 0 a 24 horas, seria a fase de ictus. Nós temos a fase subaguda, que vai de um dia a uma semana, seria a fase complicada. E nós temos a fase crônica, que vai de uma semana a um mês a um ano, que nós chamamos também de encefalomalácia. E voltando ao assunto de acidente vascular encefálico isquêmico em uma fase subaguda, que vai de um dia a uma semana, vamos observar em relação aos aspectos das imagens aqui. Temos a imagem por tomografia computadorizada em um plano axial e um corte na altura dos núcleos da base. Fazendo a comparação, a correlação do lado direito com o lado esquerdo, podemos observar alguma divergência. Podemos observar uma imagem hipodensa, com a densidade um pouco menor do que o parênquima encefálico, uma imagem um pouquinho mais escura. Pode ver que essa imagem ela pega a região cortical e subcortical, ou seja, acusando a invasão da substância branca e da substância cinzenta, perca da diferenciação também da substância branca e substância cinzenta, e com efeito de massa. Uma característica muito grande em relação a acidente vascular encefálico subagudo seria o efeito de massa, onde podemos observar perfeitamente ela empurrando as estruturas da linha média ipsilateral e a linha média contralateral, principalmente observada aqui na compressão do corno anterior do ventrículo lateral direito e formando uma grande herniação, chamada de hérnia subfalcina. Então, seria uma das complicações em relação a acidente vascular encefálico isquêmico subagudo seria o efeito de massa. Temos mais uma imagem aqui, onde podemos observar a administração do meio de contraste. Algumas vezes, quando esse paciente chega no serviço, o médico não tem tanta clínica desse paciente, então, para poder fechar esse diagnóstico, porque
podemos ter diagnósticos diferenciais em relação ao acidente vascular encefálico isquêmico, como, por exemplo, tumores, encefalite, peça para administrar o meio de contraste. Na hora que você faz a administração do meio de contraste em uma fase elucidativa, em média 60 segundos, vamos ver um realce aqui, um realce em volta aqui, ó, da área isquêmica, ou seja, pegando toda a parede do giro, chamada de circulação giriforme, também conhecida como circulação de luxo. Então, numa fase subaguda, onde você tem um efeito de massa, para você fechar o diagnóstico diferencial, você administrando o meio de contraste, observar a circulação de luxo, você já começa a pensar em acidente vascular encefálico isquêmico e descartando a outras probabilidades. E nós temos aqui, por fim, a complicação da complicação, ou seja, a transformação hemorrágica. Essa transformação hemorrágica ela ocorre principalmente de acordo com a perca da autorregulação sanguínea. Para você ter um bom entendimento em relação à perca da autorregulação sanguínea, temos que voltar um pouquinho atrás e entender a PIC, a pressão interna intracraniana, ou seja, o aumento pressórico intracraniano. Esse aumento pressórico normal de uma pessoa varia de 10 a 15 miligramas de mercúrio. E no encéfalo nós temos 3 estruturas distintas. Em cerca de 80% nós temos a massa encefálica, nós temos 12% o sangue e 8% nós temos o líquido. De acordo com a metodologia de Muller-Keller, ele fala o seguinte, que essas 3 estruturas têm que estar totalmente em equilíbrio. Ou seja, se uma dessas 3 estruturas aumentarem, outra estrutura tem que diminuir. Senão você vai ter um aumento pressórico intracraniano. Um exemplo muito clássico é se a gente colocasse 100 pessoas dentro do encéfalo, ele tomasse todo o encéfalo. Aí se você colocar mais 50 pessoas, você vai ter um aumento da pressão encefálica. E esse aumento da pressão encefálica, ocasionado principalmente através de traumas, através de isquemia, ocorre a perca da autorregulação sanguínea. E essa perca da autorregulação sanguínea, ela está diretamente correlacionada com a pressão. Ou seja, a pressão sanguínea está correlacionada diretamente com o fluxo. Ou seja, quando você aumenta a pressão sanguínea, consequentemente você vai aumentar o fluxo sanguíneo naquela determinada região. E quando você tem a área de isquemia, você tem os pequenos vasos. Aqueles vasos já estão enfraquecidos, já estão com a sua parede enfraquecida. E você aumenta a pressão interna intracraniana, consequentemente vai aumentar o fluxo sanguíneo para aquela região, e aqueles vasos que já estão enfraquecidos vão se romper e vão inundar de sangue aquela determinada região que está lesionada. Isso que ocorre a transformação hemorrágica. Então, seria isso que eu queria falar, meus amigos. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos sábado lá. E é isso aí. Valeu, muito obrigado e até a próxima aula, meus amigos.